Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu vou te mostrar como você começa a criar o seu primeiro aplicativo do zero, um aplicativo simples, mas muito útil para você trabalhar no seu dia a dia. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo do app final, o app que você vai aprender a construir aqui nessa série de vídeo, beleza? Então já deixa seu gostei, já se inscreve aqui nesse canal e bora lá, vamos mostrar aqui o aplicativo. Então a ideia do aplicativo é bem simples a ideia, mas ela é bem útil também. Então nada mais é do que um cronômetro para você temporizar as coisas que você for fazer no seu dia a dia, no seu trabalho, enfim. Por exemplo, eu quero fazer um aplicativo, eu quero estudar hoje, né, sobre o desenvolvimento Android. Então eu vou estudar por 1 hora, né? Então aqui a gente tem um campo de input para a gente pôr o tempo em minutos. Então vou marcar aqui, por exemplo, 60 minutos, que é 1 hora. Vou apertar o botão de iniciar e automaticamente o nosso cronômetro vai ficar ligado ali naquele ponto até ele finalizar. A gente também tem um botão de parar, então a gente pode parar e zerar novamente, começar uma nova contagem, trocar, por exemplo, o tempo, por exemplo, 1 minuto, e assim ele vai contabilizando. Quando ele zerar, ele marca para você que o tempo acabou. Beleza, então você pode partir para uma próxima tarefa. É quase um Pomodoro, mas é bem simples, bem útil para você aprender desenvolvimento Android e também por algo em prática, tá bom? Então vamos lá, vou partir do princípio que você já tem um Android Studio instalado, tá? Se você ainda não instalou o Android Studio, tem algum vídeo no canal aqui, nesse canal, procura que você vai encontrar bastante vídeo também, tanto da instalação do Android Studio, quanto da instalação ou de um emulador ou do seu próprio smartphone com o cabo USB, que é o que eu estou utilizando aqui, tá? Tem o cabo USB aqui. E aí eu vou estar utilizando o meu próprio device, né, o meu próprio dispositivo, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Android Studio. A versão que eu estou utilizando é a versão Girafa, mas pode ser qualquer versão, não vai mudar muito o código, é um código natural, código essencial do Android, então você pode estar utilizando qualquer versão que você quiser, beleza? Aqui a gente vai clicar em criar um novo projeto, a gente vai escolher aqui Empty Views Activity, não vamos escolher esse Empty Activity, vamos escolher Empty Views Activity, porque a gente vai trabalhar de uma maneira mais tradicional, mais limpa também, né? E principalmente para quem está começando aqui, um jeitinho um pouquinho mais direto ao ponto, tá? Sem muito conceito complexo para poder te explicar, beleza? A minha intenção é que você saia desse vídeo com o aplicativo funcionando, tá? Então você vai clicar aqui em Next, você vai dar um nome para ele. Eu vou chamar esse carinha aqui de temporizador. Você vai marcar um pacote único, o nome de um pacote. Geralmente a gente usa o domínio do nosso site invertido. Se você não tem o site, pode pôr exemplo.com, né? Ou seja, com.exemplo, que é o nome invertido. Você vai marcar a pasta que você vai salvar. Eu salvo nessa pasta aqui no meu diretório, no meu computador aqui. Linguagem Kotlin, obviamente. Nós estamos trabalhando de maneira profissional moderna aqui no Android. Vamos usar o Kotlin. Mínimo SDK, que é a versão mínima de dispositivo que esse aplicativo vai ficar disponível. Eu vou deixar o padrão aqui, que é a API 26. Você também marca a API 26 aí, se você estiver utilizando um Android Studio diferente, estiver marcando 27, 28, 29. Deixa a 26 para a gente manter as mesmas configurações, beleza? Se você estiver utilizando o Android Studio Girafa, que nem eu estou utilizando, ou superior, vai estar marcando aqui, ó, build.gradle.kts. Talvez a versão que você esteja utilizando seja um pouquinho mais antiga, vai estar marcando esse build.gradle groove, tá? Ou só build.gradle. Aqui não vai interferir muito, tá? Então eu vou deixar o recomendado aqui, que é o .kts, beleza? Então isso aqui são só arquivos de configuração, não precisa se preocupar com isso daqui agora, a gente vai focar mais no código fonte, que é o que faz a mágica acontecer, beleza? Então eu vou rodar aqui o aplicativo, esperar o Android Studio inicializar, demora um pouquinho, e eu já volto aqui com você. Bom, de volta aqui, eu aumentei um pouquinho a fonte para vocês. Então o primeiro passo é a gente desenhar aquele layout que tem no aplicativo, que é o campo de texto e 2 botões e uma caixa, né? Um lugar onde a gente vai marcar o resultado. Você vê que o tempo até acabou, né? Do nosso contador que eu deixei rodando agora há pouco. Então, eu vou fazer 2 partes, tá? Aqui. Primeiramente, a gente vai desenhar o layout. E a segunda parte, a gente vai pôr uma lógica de programação para que esse layout funcione, fique dinâmico. Então, a gente vai abrir aqui a pasta res, aqui na pasta layout, aqui dentro onde a gente vai desenhar os nossos layouts. Por padrão, o Android já coloca para a gente um layout específico, né? Na primeira tela. Então ele sempre gera um layout XML para a primeira tela e também um arquivo Kotlin, que é esse main activity, tá? Então a gente vai abrir aqui o activity main. Então ele já vem com algumas configurações, algumas definições de layout. A gente vai estar utilizando o XML e você vai escrever esse XML aqui porque, como programador, é importante que você aprenda a escrever o seu layout, principalmente quando você for lá na frente trabalhar com layouts complexos. Mesmo que o Android Studio tenha ferramentas para você segurar e arrastar, eu não recomendo você trabalhar dessa forma. Na verdade, no dia a dia ninguém trabalha dessa maneira, assim, em projetos maiores. Então, eu já vou colocar você para você se acostumar com o universo aqui de programação, tá bom? Então tá. Primeiro ponto é a gente analisar como o nosso layout vai ficar aparecendo, né? Qual que é a ideia do layout?
Como é um layout simples, não tem muito componente disperso no meio da tela, a melhor forma de a gente empilhar os componentes é de uma maneira linear, ou seja, um em cima do outro, né? Que nem a gente está vendo aqui no layout, um em cima do outro. Então, para fazer isso, a gente vai trocar essa caixa principal aqui, chamada de Constraint Layout, a gente vai apagar ela e vamos trocar para Linear Layout. Trocando para Linear Layout, aqui tem todas as definições do Android, tá? Isso daqui são tags padrões, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente só se preocupa aqui, né, com os elementos filhos e a tag que a gente vai estar utilizando, né, o componente que a gente vai utilizar. A gente vai usar aqui o Linear Layout, abriu as chaves aqui, a gente fecha as chaves aqui e tudo que tiver dentro desse bloco é os componentes dentro daquele container, daquela caixa inteira. A caixa eu falo que é as bordas do smartphone, tá? O Linear Layout a gente tem duas formas, linear horizontal e vertical. Como é vertical, a gente vai pôr uma propriedade aqui chamada de Orientation, você vai digitando no Android Studio vai completar para você. Orientation vertical. Então, todo elemento que eu adicionar aqui, na sequência que eu adicionar no arquivo, ele vai empilhando em cima do outro. Agora, outra propriedade que eu quero também é centralizar todos, conforme eu for adicionando. Então, a gente pode ver que o Hello World ali do Text View, que é esse campo de texto aqui, ele aparece no canto superior esquerdo. Então, nesse ponto aqui, eu vou trocar a propriedade aqui chamada de gravidade, que é o gravity, e vou mudar ele para center. Trocando ele para center, a gente consegue empilhar todos os elementos aqui no centro desta tela. Ok, então a gente já tem um campo de texto. Eu vou usar esse campo de texto como sendo o resultado, né, onde a gente já mostrei aqui para vocês, né, onde vai ficar o contador. Então aqui eu vou trocar esse texto aqui para... Eu vou deixar, na verdade, esse Hello World, só para a gente ver o layout aparecendo, tá? Então, o que eu vou mudar? Vou mudar o tamanho da fonte. Vou pôr um text size, assim é uma tag para a gente trocar tamanhos de textos. E eu vou pôr, por exemplo, 40 SP. Tá? SP é uma unidade de medida de textos padrão do Android. Da mesma forma que a gente tem centímetros, metros, quilômetros, para a gente entender uma certa distância, né? A nossa medida de distância, dentro do Android, textos também tem uma medida, uma unidade de medida padrão genérica. Então, quando a gente fala de SP, o sistema do Android entende para qualquer tamanho de tela o que quer dizer SP e ele ajusta certinho o tamanho da fonte, tá? Ótimo, então a gente já tem o tamanho da fonte. Agora a gente vai adicionar primeiramente esse campo de texto aqui em cima dessa fonte, esse carinha aqui, tá? A gente vai utilizar esse com layout mais legal, que quando a gente está digitando, ele põe o texto bem em cima aqui, tá? Isso aqui também é um texto um componente padrão que a gente pode estar utilizando. Esse componente a gente vai utilizar é o Text Input Layout, né? O próprio nome é bem sugestivo, é o layout de input de texto. Então a gente vai marcar sempre a largura que eu quero que ele apareça. Então, como eu quero que ele fique nas extremidades do smartphone, eu vou marcar aqui, ó, Match Parent, para ele até o final da largura. E a altura, eu poderia especificar qualquer altura, por exemplo, 50 dp. dp é a unidade de medida do componente. De novo, SP é para texto e dp é para a largura de componente. Nesse caso aqui, eu não quero especificar muito um valor fixo. Eu quero que o Android decida para mim qual que é a altura ideal que eu vou conseguir renderizar esse componente baseado no texto que está ali dentro. Então aqui eu vou marcar aqui, ó, wrap content. E vou fechar a tag aqui. E aí, dentro desse componente que é o layout, é o carinha que vai fazer o design para mim, eu vou pôr de fato o componente que vai aceitar input do teclado. Então eu vou marcar aqui um text input edit text. Então o nome também é bem sugestivo aqui, traduzindo, seria o editor de texto para input do usuário de texto. E de novo eu vou usar o match parent e wrap content para ele esticar até o final e a altura vai ser de acordo com o conteúdo que ele pedir. Quando eu não tenho mais tags filhas, eu posso usar um barra e o sinal de maior. Então esse componente aqui ele não vai ter nenhum elemento dentro dele. Sempre quando a gente tem um elemento dentro dele, a gente abre ali o sinal de maior e fecha a tag aqui dessa forma. Qualquer componente XML, você pode procurar na internet, você vai ver que o padrão XML é sempre assim. E agora, para a gente ver aquele textinho legal que eu falei para você, a gente vai trocar aqui uma propriedade chamada de hint. Hint vem de dica. Então, qual que é a dica que eu vou dar para o usuário para ele escrever naquele componente? Eu vou escrever aqui, tempo entre parênteses em minutos. Tá? Tempo em minutos. E agora a gente vai tentar rodar isso daqui para a gente ver se aparece, né, no smartphone. Antes de rodar, eu só vou fazer mais um ajuste no layout, né? Você vê que ele está até à esquerda no limite. Eu acho que não fica legal ficar até o limite. Então, eu vou dar um padding horizontal aqui de 10 dp. Ó, então, ele empurrou um pouquinho ali os elementos. Então, eu vou clicar aqui no rodar, escolher o meu smartphone, apertar o botãozinho de play. Ele vai rodar no meu smartphone e aí a gente já mostra aqui para você como está ficando o layout. As cores, ele vai pegar as cores padrões do Android Studio. Nesse caso aqui no meu, deu um erro porque ele está falando que eu estou usando uma versão que precisa ser a versão 34 de compilação do Android. Talvez para você não apareça, mas se aparecer algum erro assim, você vem aqui no Gradle, build.gradle, aqui no módulo app,
e muda para a versão desse compile, que é a versão da compilação, que ele vai usar os códigos do Android, para a versão que ele está pedindo. Ali ele está pedindo para mim 34, tá? Eu vou usar a 34 porque é a versão última do Android hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Depois do Android, eu nem lembro mais qual que é os números que o Android já são bastante versões. Mas enfim, é a versão 34 que ele tá agora. O nome dele eu não lembro qual que é o nome. Bom, acho que agora ele vai conseguir rodar novamente e compilar o meu projeto. Então são alguns ajustezinhos ali que você pode ir fazendo. Também qualquer dúvida deixa nos comentários aí que a gente pode te ajudar. Beleza? Então vamos lá, deixa ele rodar aqui e a gente já mostra como que tá ficando este layout aqui. Vamos lá, subindo, ó, subiu, então você vê que o texto já fica ali com a bordinha bem pequenininha, né? E a cor roxa, que é a cor padrão já do Android. Hoje, quando vem a instalação, já vem padrão. Talvez, de novo, quando você estiver usando outro Android Studio, pode vir uma cor diferente, um verde, um rosa, não sei qualquer cor que o time do Android vai fornecer para você. A gente pode customizar essas cores algum dia, mas enfim, não é esse o foco. Não foca em cores agora, tá? Isso aí vem depois. Então aqui a gente pode digitar, né, o componente com o teclado. Só que tem um problema, né? Nosso teclado está aceitando texto. Não é legal. Nosso projeto vai trabalhar com números. Então aqui dentro da tag de Text Input Edit Text, a gente vai trocar uma propriedade chamada de Input Type. Esse Input Type é o tipo de input, tipo de entrada. Então eu vou marcar o number. É um valor padrão e fixo. Então agora o nosso teclado só vai aparecer números. Beleza? Vamos continuar aqui desenhando o layout, tá? Próximo passo é adicionar um botão. Então eu vou pôr uma tag aqui chamada de button. E novamente eu vou usar a largura até o final, match parent, altura de acordo com o conteúdo que eu consegui escrever, wrap content. Então ele já fez ali uma altura padrão, ele sabe que nessa altura os textos vão caber. E aqui eu vou dar um texto para ele. Esse texto aqui eu vou chamar, por exemplo, de iniciar. E agora vamos pôr mais um botão, que é o botão de parar. Vamos duplicar, colar, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou pôr o nome dele de parar. Texto parar. Então a tag text a gente troca, né, a label ali, a etiqueta do nosso botão. E a gente também pode trocar a cor dele. Eu vou pôr aqui um background, ó, tint, background tint. E aqui eu posso pôr qualquer cor que eu quiser, né? Já tem cores padrões aqui dentro do Android, por exemplo, o @color black, pode ser uma cor preta. Eu posso escrever uma cor em hexadecimal, que nem a gente já trabalha com hexa. Se você já mexe no Photoshop, já sabe fazer sinal de sustenido ou jogo da velha, como você queira chamar, e a cor em RGB que você quiser. Eu vou pôr aqui, por exemplo, um cinza, ó, E0, E0, E0. Então tem ali um cinza, tá? E você vai escolhendo a cor. Eu vou pôr aqui o 000, que é a cor preta. Beleza? Ótimo, então o layout já está bem parecido. Agora o que a gente pode estar fazendo é dar umas margenzinhas também entre o botão e esse componente aqui, ó. Da mesma forma que eu usei um padding horizontal de 10, eu vou usar uma margem vertical de 10, tá? Então ele deu um espaçamento ali naquele componente. E eu posso fazer também aqui nesse campo de texto aqui que sobrou também, ó, um padding vertical de 10, tá? Para dar um espaçamento legal. Essas propriedades aqui, ó, constraint bottom to bottom, constraint end to end, todos esses constraints aqui eu vou apagar, tá? Porque era do nosso container que ele já vem por padrão, que a gente excluiu, a gente não vai usar aquilo. Então vamos rodar o nosso aplicativo e ver como é que tá ficando aqui o projeto. Vamos lá. Ó, beleza, então o layout já está ficando mais profissional, né? Agora está ficando show de bola. O teclado já não espera mais textos, os números também não estão liberados, é isso mesmo. Então, se eu quiser, por exemplo, 10 minutos, é só pôr 10 aqui e apertar iniciar para começar a nossa lógica de programação. Agora, para o projeto já não inicializar com esse texto Hello World, eu vou excluir ele aqui, tá? Vamos tirar esse texto aqui. E ele vai começar com a caixa ali vazia, que é onde a gente vai mostrar o resultado depois. Por enquanto a gente vai deixar dessa forma. Bom, então esse é o layout, essa é a primeira parte. Então se você gostou, clica no gostei. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você quiser já se aprofundar comigo, desenvolvimento Android com mais de 300 aulas completas para você criar aplicativos profissionais. São 5 modelos de apps, desde apps mais simples, como esse que eu estou te mostrando, um pouquinho mais elaborado, maior, até redes sociais completas para você conseguir entrar no mercado de trabalho e se destacar na área de desenvolvimento de programação e criação de aplicativos Android, tá bom? Então o link do meu treinamento está na descrição aqui do vídeo e a gente se vê aqui na parte 2 para a gente pôr lógica de programação e fazer isso aqui ter vida. Então até lá!